Esporte Brasil apresenta... Sim, senhoras e senhores, está começando mais um Esporte Brasil dessa semana. Meu nome é Fernando Turri e eu não sou o Nepo, hein? E o meu nome é Ariel. Oi, eu sou Ariel. E eu não sou Nepo também. Olha só, isso aí, cara, geralmente muitas pessoas fazem. É engraçado que sempre quando eu encontro com as pessoas agora em eventos, todo mundo vem e já se apresenta falando oi, eu sou, e aí o nome da pessoa. Então ficou meio que um bordão bacana, porque já é o gancho para as pessoas se apresentarem quando elas vêm falar comigo. Sim, eu pensei, putz, eu falo isso, clichê, mas tem que ter, né? Não, tem que ter, Que faz nem parte. a gravatinha, tem que fazer parte. Cara, eu vim pronto hoje, né? Já que a gente vai falar sobre esportes, então eu vim como narrador mesmo, vim vestindo aí fantasia. Isso aí, vamos falar sobre Hearthstone, esporte no geral, um pouquinho sobre quem é o Nepo Sim. e, claro, o boletim de notícias semanal com League of Legends e todos os outros jogos da Blizzard, aquilo que você já está acostumado de ver. Bom, a nova expansão de Hearthstone está para ser lançada. Hoje teve o patch, né? A gente tava conversando aqui antes, saiu. Começou já. Não dá pra fazer nada ainda, só ver as cartinhas ali. Sim, então, essa expansão, ela é muito divertida, porque, assim, é algo que fez muito parte da história do universo do WoW, né, do Warcraft. Porque o grande torneio, ele é no mesmo lugar onde teve o treinamento pra que os heróis, né, enfrentassem o Lich King. Então, eles foram pro treinamento, que era o torneio argentino, e aí lá eles ganharam experiências lutando contra as maiores criaturas, as mais difíceis criaturas que tem lá em Northrend. E aí depois eles foram enfrentar o Lich Rei. E aí depois que eles derrotaram o Lich Rei, tá, o que virou esse estábulo aí, né? Essa área de treinamento, esse torneio? E aí as pessoas começaram a chegar e começaram a transformar isso numa atração, né? Então da melhor forma que o Hearthstone fez é tornar as coisas mais divertidas e alegres. E aí eles pegaram e continuaram os torneios. Só que for fun, né? Assim, pela diversão mesmo. Então nesse torneio argentino tem de tudo. Tem tipo um orc pirata em cima de um papagaio voador gigantesco. Tem Murloc em cima de um sapo verde. Sim, o teaser sabe? da expansão é muito tá bom. Muito, muito bom, cara. O videozinho de abertura ficou genial, realmente. De leste a oeste, em busca da glória. No torneio, heróis conquistam a vitória. Cavaleiros em corcéis e guerreiros tão cruéis. Tem monstro perturbando o tempo todo. Tem herói e tem lacaio. Tem pirata e papagaio. É o grande torneio. E pra quem não conhece muito o lore do WoW, não joga, tem vídeo já no YouTube mostrando as cartas. Com certeza. No WoW, dentro do WoW, já no YouTube. Exatamente. Essa carta fica aqui, não sei o que, ó, como é in-game e tal. Sim, isso aí. Da onde surgiu, tá muito fiel ao jogo, sabe? Todas as cartas lendárias são personagens icônicos do universo do WoW, sabe? Então, putz, os chefes são os mesmos chefes que você enfrenta dentro do torneio argentino mesmo. E vai ser um sucesso, com certeza. Hoje teve o patch pra começar a liberar algumas coisas, então já dá pra começar a namorar as cartas lá na minha coleção, sabe? Não dá pra craftar nada ainda. Mas amanhã, nas contendas da taverna, vai liberar pra testar as cartas novas antes do lançamento. Na última expansão, eles fizeram com que as cartas estivessem liberadas na arena, né? Pra você brincar com elas. Dessa vez, eles colocaram nas contendas da taverna, eu acho que realmente vai ser muito, muito divertido. E pro competitivo, a gente conversou com o Neves, né, que foi o grande campeão da Copa América. Sim. Ele, antes de ver todas as cartas, claro, disse que a nova expansão parece ter cartas muito divertidas, muito legais, com aquela nova técnica de inspirar, né, junto com o poder heróico. Exatamente. Mas que ele acha que, do jeito que o meta tá do Hearthstone, ele não seja muito viável, porque faz com que o jogo fique muito lento. O que você acha? Você acha que vai ter uma mudança drástica no meta? Ou essas cartas vão ficar de fora? Eu encontrei com o Neves lá em Teresópolis, né? Que ele é da mesma cidade que eu. Então fiz um Fireside lá em Teresópolis, encontrei com ele, a gente conversou um pouco sobre isso também. Eu acho que assim, essa parte a gente chama de theory crafting, que é você pensar no que vai acontecer no futuro sem antes conseguir testar as cartas, né? Isso se chama theory crafting. Isso é muito complicado e a gente viu que, tipo,
tem vários vídeos engraçados de vários streamers dando suas opiniões sobre o que pode vir a acontecer, e todo mundo tava muito errado sobre muitas cartas, sabe? Mas é divertido você ficar tentando imaginar, assim, um cenário futuro com essas cartas e como que ele pode se desenvolver, né? Então, o cenário atual, o meta atual do Hearthstone, ele tá realmente muito agressivo, né? A gente teve aí o retorno do Paladin Agro, que é um deck muito forte do Paladino também, muito mata tóxico. muito rápido. Muito chato. Mas as cartas que foram introduzidas no grande torneio, elas são um pouquinho mais lentas e tem muitas cartas que resolvem os decks agressivos. Por exemplo, tem uma carta neutra que, tipo, toda vez que você usa seu poder heróico, você recupera 2 pontos de vida. Então qualquer classe pode utilizar e ter uma ferramenta extra pra recuperar vida contra um Face Hunter, por exemplo. E aí, se for um sacerdote, ele vai recuperar 4 pontos de vida por turno, sabe? Se for um xamã, ele vai colocar um totem, talvez com provocar, e ainda recuperar 2 de vida. Então vai bloquear um ataque de uma criatura e ainda vai recuperar mais um pouquinho. Então, realmente, é difícil prever o futuro do meta do Hearthstone, mas eu acho que ele vai dar uma nivelada, não no meta e na quantidade dos decks, mas eu acho que porque teve muitas cartas que taparam buracos que estavam faltando. Então complementar os decks e os metas que já estavam sendo usados nos campeonatos. Sim, então, por exemplo, o Xamã não tinha um início muito forte, então a gente vai ter tipo 2, 3 cartas agora que são muito fortes no início do jogo, sabe? E várias outras cartas para várias outras classes que resolvem um problema que a gente tinha, né? Tipo, a Mística de Kezan veio pra resolver isso, sabe? Contra Mago, por exemplo. Então, você dessa Mística de Kezan, é uma carta que a gente chama de sideboard, mesmo não tendo um sideboard no Hearthstone, mas que, dependendo do meta, essas cartas entram, né? Que nem o Cavaleiro Negro, que destrói a criatura com provocar. Então, essas são cartas que entram quando elas precisam, porque o meta está realmente, assim, dependendo delas. E aí, essas são as cartas que fazem realmente mudar o jogo pra você. Essa expansão talvez veio um pouco pra balancear as outras expansões, talvez? Com certeza, com certeza. Eu acho que, assim, a última expansão, Goblins vs Gnomos, não foi uma expansão muito forte nesse quesito, né? A gente teve, sei lá, de 6 a 10 cartas que foram utilizadas, assim, nos decks. Então foi uma expansão um pouquinho fraca nesse aspecto, mas que agora com o grande torneio parece que vai ter mais cartas que são utilizadas, né? Acho que vai ter mais variedade de deck também. Sim, eu acredito que sim. Legal. E assim, um dos grandes fatores dentro do Hearthstone, quando a gente fala de esporte eletrônico, é a questão de aleatoriedade. Certo. O RNG, okay. O famoso. O grande RNG. Muita coisa pra falar sobre RNG God. Então. E durante as transmissões da Copa América, vocês já comentaram isso algumas vezes, você Sim. e o Marduk, mas eu gostaria de ouvir de novo qual que é a sua opinião sobre isso, Com se certeza. ele é uma questão boa dentro de um esporte competitivo, ou se ele talvez dificulta o avanço e se tornar uma coisa mais profissional. Pra falar sobre isso, a gente tem que ver de vários aspectos, né? De várias formas. Existem jogos que são 100% baseados em habilidade, como por exemplo o xadrez. Schach e mate. E existem jogos que têm um elemento de sorte, certo? Que é, por exemplo, o Hearthstone. Em jogos de MOBA, tipo Heroes of the Storm, não tem muito esse aspecto de sorte se você tiver uma boa técnica, né? Então são jogos um pouquinho diferentes. Requer mais habilidade de coordenação motora, rapidez, etc. Se a gente for falar do xadrez, por exemplo, um bom jogador sempre vai ganhar de jogador menos experiente. Porque é um jogo que não tem aleatoriedade, o tabuleiro tá sempre organizado de uma forma específica. Padrão, exatamente. Então, se você for melhor do que eu em xadrez e eu começar a jogar com você, a gente jogar 10 partidas, você vai ganhar as 10. É uma grande chance que você ganhe as 10 partidas. E eu, como jogador, vou me sentir mal, vou ficar chateado e talvez não jogue mais xadrez, porque eu sempre vai ter pessoas mais fortes do que eu, melhores no jogo do que eu. Em jogos tipo Hearthstone, que tem esse elemento sorte, todos os jogadores têm uma chance um pouquinho maior de ganhar de jogadores experientes. Porém, a sorte é só um dos fatores presentes no jogo, né? Na própria Copa América, nós vimos que todos os jogadores que são experientes realmente no jogo chegaram no top 8 inúmeras vezes e eles chegaram na final, certo? Mas a gente teve ali alguns jogadores que chegaram, por exemplo, no top 16, que não eram jogadores tão experientes, mas mesmo assim tiveram um bom resultado, sabe? Um top 16 de uma Copa América é um bom resultado. Teve que passar por um filtro enorme pra chegar lá. Mas na hora do vamos ver, de chegar na final mesmo, esses jogadores realmente não conseguiram chegar. Então acho que o aspecto RNG, que é o aspecto da aleatoriedade no Hearthstone, ele é um elemento muito importante, que os desenvolvedores falam muito sobre isso, porque ele não só
deixa isso meio que nivelado para jogadores iniciantes terem uma chance, mas como ele também é a ferramenta crucial do Hearthstone para gerar boas histórias no jogo. É por causa da RNG que a gente tem vídeos, por exemplo, do Trollden, que só tem melhores jogadas e jogadas absurdas. Todas essas jogadas são geralmente baseadas no RNG. Sim, essa é uma outra questão, né? Como transformar um jogo de carta num show para que espectadores tenham vontade de estar lá vindo a última jogada, talvez. Então, o RNG, ele é uma ferramenta crucial no jogo que deixa ele ficar mais divertido. Tem muitas cartas que, por exemplo, o Portal Instável, ele é uma carta 100% aleatória. Só que, por exemplo, o Malabarista de Facas, ele não é 100% aleatório, porque você decide quando que você vai descer ele e descer outras criaturas. Então, se você fizer, sei lá, Malabarista de Facas, saltei uns cães com 3 criaturas. Você sabe que vai ter 3 faquinhas, e o oponente já tem 3 criaturas na mesa, né, por causa do saltei os cães. E mais a face, E mais a face. Então, você tem 75% de chance de acertar uma criatura e 25% de chance de acertar o oponente. Então, estatisticamente falando, você controla o RNG porque tem mais chance de acertar as criaturas. Então, isso é o RNG controlado. Já o Portal Instável é um RNG completamente aleatório. Conforme vai aumentando a quantidade de criaturas que existem no Hearthstone, diminui a chance de você pegar uma criatura específica, certo? Sim. Então, mas acho que é um elemento realmente muito importante e que se não fosse por ele, o jogo não teria crescido, tomado essa proporção que ele tem hoje. E quem assistiu Forcen sabe, never lucky. Exatamente. Grande frase. Bom, tem muita coisa pra falar sobre isso, então a gente vai pra um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais notícias, informações e, claro, conversando com o Nepo. Estamos apresentando eSport Brasil.